Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Falando em comunicação verbal, eu quero falar com você hoje sobre os grandes desafios que existem no campo da comunicação. São várias as dificuldades, vários os desafios que aparecem na nossa frente. Então eu quero falar um pouquinho para que você pense em relação a isso e você verifique se você tem ou não essas dificuldades. Um dos desafios é justamente conquistar a naturalidade. Falar bem com desenvoltura, com técnica e naturalidade talvez seja a questão mais difícil de todas. Porque muitas vezes uma pessoa utiliza técnicas, mas lhe falta naturalidade, que é justamente essa expressão espontânea. E a pessoa do outro lado percebe que aquilo é verdadeiro, não é uma coisa programada, não é algo artificial. É a simples exposição daquilo que a pessoa é na sua essência. Isso é naturalidade. É a pessoa expressar a emoção, a pessoa não falar de uma maneira pomposa, nem de uma maneira aquém daquilo que deveria ser. Outro ponto importante, que tem a ver com a voz, que tem a ver com o nosso corpo, é a expressão da emoção. É a pessoa contar uma boa história, é a pessoa envolver a pessoa emocionalmente. Se é uma fala que propõe uma situação alegre, feliz, então que a pessoa fale com entusiasmo, que a pessoa diga toda essa energia forte e vigorosa, propiciada por essa energia. Da mesma maneira, o contrário, se a pessoa em alguma coisa monótona, em alguma coisa mais branda ou triste, é natural que a sua fala, a sua voz, o seu próprio corpo expresse também a emoção de forma adequada em relação àquele contexto. Falando nisso, também tem os gestos. Há a importância de fazer gestos adequados. Algumas pessoas fazem movimentos e não gestos. Movimento é aquele movimento repetitivo que não tem nada a ver com o conteúdo. E o gesto é aquele movimento, quando a pessoa faz essa mão fechada, dá um murro no ar, falando de força. Quando ela começa a contar nos dedos e apontando os dedos, então ela está falando de primeiro, segundo, terceiro, quarto. São 5 os elementos e as pessoas enxergam a quantidade de dedos que vão subindo gradativamente. E assim, os gestos são a expressão, ou seja, a configuração gráfica ou, pelo menos mecânica, daquilo que está sendo dito. É uma forma, então, de ter gestos adequados, harmoniosos, impactantes. Outro ponto também, que é um desafio, é a pessoa expressar no semblante, porque nosso rosto é uma máquina de comunicação. Nós expressamos, na nossa expressão facial, aquilo que nós sentimos do coração. E quanto mais uma pessoa tem essa habilidade, mais ela percebe o quão isso é rico e poderoso, mais porque ela treina. Ela vai na frente do espelho, como é que ela expressa as emoções a partir do olhar? O que é que a sua expressão transmite? Observamos muito isso em filmes, quando a câmera foca a imagem, o rosto de um ator ou de uma atriz, e nós percebemos a emoção que ela está transmitindo naquele momento em função da situação, da cena do filme. Outro desafio é a parte intelectual, a organização das ideias, a estruturação do pensamento, a roteirização, a parte gramatical, ou seja, falar de forma correta, falar de forma adequada e sem erros de português, e sem também vícios de linguagem, ou seja, uma fala limpa, objetiva e de maneira fluida, de maneira natural. Também manter a atenção das pessoas, quer sejam do participante de uma palestra, de um auditório qualquer, manter as pessoas ligadas e conectadas talvez seja um dos maiores e principais desafios. Porque a pessoa às vezes faz uma gracinha, faz uma brincadeira, mas não percebe reação nenhuma. Na hora que ela se conecta, que ela começa a entender, faz alguma pergunta, e as pessoas começam a responder, ainda mais agora no advento da mídia digital, quando muitas aulas, palestras, exposições são feitas via internet, não é tão fácil assim manter uma conexão das pessoas. Primeiro, manter as pessoas com a câmera ligada. E depois, as pessoas conectadas com a linha de raciocínio. E a pessoa tem que ser um verdadeiro artista, não é? Para manter as pessoas conectadas com aquilo que está sendo dito. Também, como participar, como estimular a participação dos ouvintes. Perguntas, brincadeiras, alguma vivência, alguma coisa assim. E como levar as pessoas a entender exatamente qual é o objetivo da sua apresentação, da sua exposição, da sua reunião, da sua aula, da sua palestra. Esse é o grande objetivo de uma fala.
fazer com que as pessoas, de fato, entendam aquilo que você veio transmitir. Porque toda fala tem um objetivo, que pode ser persuadir, conectar, que pode ser conscientizar, estimular as pessoas a tomarem atitudes, a tomarem medidas, ampliarem as suas vendas, a serem motivadas para um novo desafio. E se a pessoa tem essa consciência e que ela se prepara mais e mais, vai perceber que aqueles desafios iniciais se transformam em desafios muito pequenos. E ela vai então ter o prazer de ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento e transformação. E ajudar as pessoas também no processo de transformação da sua visão, da sua mentalidade e dos seus pensamentos. Ficamos por aqui te ajudando a perceber o quão é importante você ampliar o seu poder de envolvimento e superar esses desafios da comunicação. Um abraço e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.